Nós vamos fazer contato com o jornalista Jamil Chad. Bom dia, Jamil. Bom dia, meus caros, bom dia a todos. Perdão pela condição aqui não ideal. Imagina, Jamil Chad, que realizou a cobertura do encontro do G20 em Roma e foi um dos profissionais de comunicação brasileiros agredidos pela segurança em torno do presidente Jair Bolsonaro durante passeio dele nas ruas da capital italiana no domingo. Jamil, primeiro queria que você contasse como é que foi esse episódio de agressões a jornalistas. Meu caro, olha, o que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro saiu para cumprimentar os seus apoiadores na rua de trás da Embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona. Na rua de trás, esses apoiadores, eles não estavam ali por acaso, vamos já deixar muito claro. 3 dias antes, eles já tinham sido informados de que naquele horário, naquele local, o presidente sairia para cumprimentá-los. Ou seja, vamos ser muito claros aqui, era um teatro, né? Era algo organizado para que nas redes sociais do bolsonarismo isso aparecesse como algo espontâneo, como algo absolutamente livre. Não, tinha sido organizado 3 dias antes. Quando nós soubermos disso pelos apoiadores e não pela presidência, nós jornalistas ficamos ali ou fomos ali aonde ele estaria. Ele de fato apareceu, ele fez um breve discurso com aquelas coisas que ele sempre fala sem nenhum tipo de novidade e resolveu caminhar com os apoiadores pela cidade de Roma. A terceira caminhada em 3 dias. Por quê, meu caro? Porque ele não tinha outra programação para fazer. Nenhum líder internacional esteve com ele, quis estar com ele. E aí, nessa caminhada, é que ficou muito claro que sim, os apoiadores eram bem-vindos, mas não a imprensa. E vale lembrar, nós não somos 50, 100 jornalistas, éramos 7 jornalistas, ou seja, e todos com muita experiência em cobertura de viagens presidenciais. Portanto, nenhum tipo de novidade para nós. Nenhum dos jornalistas iria atacar o presidente, muito pelo contrário. A única coisa que a gente gostaria de fazer, o que a gente faz sempre, fazer perguntas. Agora, perguntas a gente sabe muito bem que nesse governo são complicadas. E aí o que aconteceu foi que justamente nós tivemos vários casos, num espaço muito curto de tempo, 10, até menos, 8 minutos, de agressões contra jornalistas. Tivemos a Anistela da Folha, que foi empurrada, e depois algo mais sério, que foi justamente com a equipe da Globo, o repórter levou um soco, e quando ele levou um soco, eu parti para filmar, né, a pessoa que estava agredindo, para ter um registro. E essa pessoa, quando me vê filmando, parte para cima de mim também, torce meu braço e leva o meu telefone. Depois ele joga na calçada, por uma sorte daquelas que a gente não sabe como, o telefone continua gravando. Então ele filma tudo aquilo que está acontecendo, inclusive o céu termina virado para o céu porque ele cai de cabeça para cima, para baixo, né? Então você tem essa situação extremamente grave por si só. Agora, também é muito grave o fato de que nós estamos já na terça-feira, isso aconteceu no domingo, o governo brasileiro não se manifestou, o governo brasileiro não explica quem são aquelas pessoas, se são seguranças privados, se são contratados da embaixada, se são orientados pelo governo para fazer aquela agressão, ou se simplesmente foi um exagero da polícia local, o que também pode ser. Está errado? Está errado, mas também pode ser. Agora, o que nós precisamos neste momento é um esclarecimento de quem são aquelas pessoas que nos agrediram. E esse aspecto é muito importante, porque até agora, de fato, não houve sequer qualquer tipo de pedido de desculpa do governo brasileiro e nem a identificação dos agressores. Quer dizer, até esse momento não se sabe quem cometeu essas agressões, Jamil? Exatamente, meu caro. É a parte que eu, sinceramente, acho mais complicada dessa história, porque se você me informar, olha, isso aqui era a polícia e a polícia de fato age assim, bom, pelo menos eu vou saber que é a polícia. Mas se nós não soubermos quem é, fica essa dúvida permanente. Por isso nós entramos, eu prestei depoimento, fiz um BO aqui na polícia local naquele mesmo dia. Ontem mesmo voltei a falar com a polícia, os carabinieri explicando que ainda estão investigando quem são essas pessoas. Agora, a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro costuma fazer isso, né? Tem ali um entorno dele que constrange jornalistas quando vão fazer perguntas, mas como que isso acabou sendo visto aí fora, né? As pessoas que tomaram conhecimento desse episódio, isso manchou ainda mais a imagem do Brasil no exterior, Jamil?
Muitíssimo, meu caro, porque de fato o Guardian, o jornal inglês, deu essa notícia, a Deutsche Welle, a agência pública alemã, deu essa matéria também. Vários jornais italianos publicaram isso, La Repubblica, que é o principal jornal italiano também. Então você tem aí claramente uma situação absolutamente constrangedora, mais uma para o governo brasileiro. E não é comum, eu vivo aqui na Europa há 21 anos, eu posso te dizer, não é comum a segurança ou mesmo os policiais atacarem jornalistas. Isso, sinceramente, eu não tinha visto numa cobertura presidencial em nenhum momento nos últimos 21 anos. E além desse episódio, nós tivemos aí também ontem manifestantes protestando contra Jair Bolsonaro com uma forte repressão policial. E às vezes eu fico vendo, Jamil, porque isso é absolutamente não usual, né, para uma visita de um presidente brasileiro em qualquer lugar. Isso já aconteceu, por exemplo, a gente já viu, né, em algumas reuniões, em algumas cúpulas com presidentes dos Estados Unidos enfim, outros chefes de Estado de países desenvolvidos que têm aí histórico de colonização, de intervenção. Mas isso com o Brasil é algo inédito, Jamil. É algo absolutamente inédito que acontece com o Brasil no mundo. Óbvio, durante a ditadura nós estávamos falando de outra situação, a sociedade civil não tinha esse comportamento de protestar de uma forma mais clara, as viagens eram mais limitadas, certamente. Agora, desde a redemocratização do Brasil, essa é a primeira vez que ser brasileiro no exterior como presidente é algo constrangedor e é algo que basicamente não se aceita. Em todas as viagens que que o Bolsonaro foi, ele foi alvo de protestos por parte da população local. É importante que se diga, não se trata aqui de um comitê pró um partido político brasileiro ou um grupo que representa um outro partido, não é isso. Nós estamos vendo protestos por parte de estrangeiros. Isso é completamente novo. E ainda continuando nessa seara do ineditismo, você descreveu ali, né, na antessala do G20, o quão Bolsonaro acabou ficando isolado, né? Ele praticamente não teve nenhum encontro bilateral, teve encontros informais ali, né, com o presidente da Turquia, o Erdogan, mas nada, na verdade, combinado. O Brasil desperdiçou uma chance de até se recuperar do ponto de vista da política externa, se recuperar é impossível, né? Mas pelo menos se recuperar um pouquinho do ponto de vista da política externa nesse encontro do G20, Jamil? O Brasil, meu caro, desapareceu do G20. Essa é a realidade. Hoje a gente podia facilmente dizer que é um G19, porque o 20º país ali não sabe sequer o que representa o G20. Bolsonaro não sabe que ele está ali representando um país, ele acha que ele está ali representando o Jair, que foi o Jair que foi convidado. O Jair não foi convidado. O convite é para o Brasil, uma das maiores economias do mundo. E desperdiçar isso é isolar o Brasil ainda mais. E aquelas imagens que eu fiz de dentro daquela salinha, uma salinha obviamente super reservada, super blindada, obviamente eu não deveria estar ali, meu caro, mas eu estava. E ali o que a gente viu foi não só um homem isolado, nós vimos um país que não tem hoje lugar entre as grandes potências. Agora, Jamil, você já descreveu outras vezes o governo brasileiro, em determinado período junto, inclusive com o governo dos Estados Unidos, quando Donald Trump era presidente, atuando em fóruns multilaterais junto com outras lideranças de extrema-direita por conta de pautas ali associadas ao campo conservador. Essa postura de Bolsonaro, porque é esse tipo de coisa, né, que a gente vê, não é política externa, ele não faz política externa, ele faz política para ele mesmo. Você acha que ele está trabalhando, na verdade, na prática, uma imagem para ele, junto com essas lideranças de extrema-direita, para, inclusive, tentar um posto aí de líder dessa turma da ultradireita, principalmente de países como Hungria e outros, Jamil? Olha, é a grande jogada, basicamente, desse movimento ultraconservador mundial, de você ter um país do tamanho do Brasil representando esse movimento. A Hungria não representa ninguém, a Polônia não representa ninguém. Então, ter o Brasil como representante é algo muito importante. Agora, dito isso, até mesmo essas lideranças de extrema-direita no resto do mundo, elas sabem da limitação do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu já ouvi, inclusive da Marine Le Pen, né, que não é flor que se cheire, dizendo que o que o Bolsonaro fala é inaceitável às vezes. Ou seja, até a extrema-direita europeia tem certa
prudência em estar ao lado dele. Quem hoje vai estar ao lado dele, está já, a verdade, Matteo Salvini, o líder da extrema-direita italiana, manchando eu diria, a história do Brasil, porque eles vão visitar juntos um cemitério, um local que era o cemitério dos pracinhas, que lutaram contra o fascismo. E aí você tem na verdade, os dois dos, eu diria, dos líderes do que seria um eventual movimento de extrema-direita do século XXI, prestando homenagem a quem lutou contra o fascismo. É de uma ironia e é de uma deboche absoluto, que a gente não pode aceitar. Jamil, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Vou te liberar, sei que você está na correria aí. Muito obrigado por atender a gente e até a próxima. Sempre, meu caro. Tudo de bom para vocês. Conversamos aqui com o jornalista Jamil Chad. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.